Bom dia, pessoal. Essa aula vamos ter que dar de forma virtual, considerando o que está acontecendo, né, do ponto de vista epidemiológico, científico, né? Então vamos tentar, dentro dessa aula, levantar alguns conceitos sobre ciência e conhecimento científico, tentar correlacionar com coisas cotidianas e também falar um pouco numa perspectiva histórica do desenvolvimento da ciência, como que isso aconteceu ao longo dos tempos, quais os tipos de ciência, os tipos de conhecimento científico. Bem, então iniciando essa aula eu mostro duas fotos, né, de figuras teoricamente famosas, né? Uma delas eu tenho certeza que todo mundo conhece quem é, né, que é uma figura bastante da mídia, bastante conhecida, e a outra figura que, embora famosa, importante no meio científico, eu tenho quase que certeza absoluta que ninguém conhece quem é. No final da aula a gente vai falar um pouquinho desse moço daqui, porque esse aqui eu acho que a gente não precisa falar nada. Bom, então vamos falar um pouco do desenvolvimento da ciência numa perspectiva mais histórica, como que apareceu a ciência no contexto da humanidade. Bom, então a primeira coisa que acontece em relação aos homens, né, aos homens pré-históricos, foi um sentimento de medo, de que eles não conseguiam entender os fenômenos da natureza. Então, quando tinha uma chuva torrencial, quando tinha um terremoto, quando tinha um relâmpago, um trovão, enfim, todos esses fenômenos da natureza eram pouco compreendidos e despertavam medo. Então eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, então no meio de uma tempestade eles iam se proteger, que eles sabiam que aquilo poderia ser perigoso, ser ruim. Então eles tentavam entender e controlar a natureza, mas principalmente pela questão do medo, por uma tentativa de autoproteção, de autopreservação. Depois dessa perspectiva do medo, apareceu uma coisa que foi o misticismo. Quer dizer, os fenômenos da natureza eram considerados como ou dádivas de algumas entidades divinas, ou castigos dessas entidades divinas. Então apareceu um pensamento mágico, onde crenças e superstições é que explicavam as ocorrências, os fenômenos naturais com os quais essas pessoas antigamente se deparavam. Então o misticismo passou a explicar todas as questões, todas as coisas que aconteciam em relação à natureza. Depois desses dois movimentos, do medo e do misticismo, aí que começou a aparecer a ciência, quer dizer, as explicações mágicas, o pensamento mágico ou o medo dos fenômenos não servia tanto. Era preciso uma compreensão maior, um entendimento, saber como que as coisas aconteciam, tentar entender os processos, o caminho das coisas, para poder controlá-las melhor. Então isso fez com que aparecesse o pensamento científico. Quer dizer, uma organização metodológica que procura entender e se aproximar cada vez mais com a compreensão completa dos fenômenos, saber o passo a passo, ou seja, uma tempestade, como que ela ocorre? Como que ocorre a evaporação da água, a sua precipitação e posteriormente a geração, a condensação e a geração dos pingos da chuva. Então isso fazia com que as pessoas procurassem explicações por meio de uma compreensão maior, e isso fez com que surgisse a ciência e cada vez mais se aprimorasse e se aproximasse da ciência que a gente tem hoje modernamente. Então, existem algumas características do conhecimento científico que a gente reconhece claramente ao pegar um artigo, ao ler um texto de teor científico, a gente consegue reconhecer essas características. A primeira delas é que é um texto racional, é um texto pautado pela razão. Não existe emoção naquilo, são colocados basicamente alguns fatos, algumas observações e traçadas algumas hipóteses, teorias, ou são descritos alguns resultados de experimento. Enfim, tudo é muito racional, tudo é muito analítico, tudo é muito baseado em princípios da racionalidade. Além disso, o texto científico se caracteriza por uma grande objetividade,
Ou seja, o autor tenta ir direto ao ponto de interesse. Não é um texto muito prolixo, não tem características de texto literário, quer dizer, a gente não tem figuras de linguagem, não tem metáfora, não tem metonímia. O texto é muito direto e coloca claramente o interesse do autor, o que o autor está pensando em relação àquela questão, àquele processo, àquele fenômeno. Esse texto também é um texto muito lógico. As ideias são bem concatenadas, a racionalidade permeia todo o texto. Então, por exemplo, o autor coloca uma pergunta, uma hipótese, depois ele vai falar qual o método que ele utilizou para tentar responder essa pergunta, essa hipótese, depois ele vai mostrar os resultados que ele obteve de uma forma muito lógica, muito cronológica também, seguindo uma sequência, e finalmente ele vai fazer uma discussão onde ele analisa, ele comenta, ele confronta com a literatura esses resultados. Então é um texto muito lógico e ordenado, tem toda uma formatação precisa e definida para a escrita científica. E claro que ele tem que ser sistemático, ele tem que seguir um sistema bem organizado de escrita, de fazer os experimentos, isso tudo tem que estar muito claro no texto científico. E outra característica extremamente importante da ciência, né, é que sempre a ciência busca a verdade, quer dizer, busca conhecer a fundo um determinado fenômeno, mas ela nunca pode ter certeza se acertou, né? Principalmente as ciências tipo a medicina, né? É uma ciência falível. A gente sabe que a gente aproxima da verdade, mas podem ter falhas. Quer dizer, alguma coisa pode não ter sido correta naquela interpretação inicial e com o passar do tempo descobre-se um pouco mais sobre aquele fenômeno. Não significa que o autor errou, mas que o autor não conseguiu enxergar tudo e com o avançar do conhecimento, outros autores complementaram aquelas informações. Então sempre é uma construção e uma construção que vai ao longo do tempo. Outra coisa importante é que nessa possibilidade de haver falhas ou não ser completo, nenhum conhecimento científico é considerado definitivo. Ele pode ser ampliado, ele pode ser modificado, principalmente em ciências factuais, em ciências que se baseiam em fatos, como é o caso da medicina. Então, sempre está crescendo, ampliando. E a outra grande característica da ciência é que o conhecimento científico ele pode ser verificável. Quer dizer, se eu faço um experimento hoje aqui no meu laboratório, eu descrevo esse experimento num artigo com clareza, todo passo a passo, como se fosse uma receita, alguém pode repetir esse experimento e verificar se realmente são aqueles resultados ou se houve alguma coisa que faltou, que precisa ser melhor explicada, mais bem completada. Então isso tudo é possível no conhecimento científico. Ele é uma construção contínua e cada vez ele vai se ampliando ao longo do tempo. Bom, então aqui só um exemplo do que seria a conclusão num trabalho científico, né? Então aqui o autor, né, ele coloca: em resumo, esses achados sugerem, quer dizer, aquela ideia de que não é definitivo, ele está colocando, olha, eu estou achando que, baseado no meu trabalho, mas pode haver modificações, outras coisas podem aparecer que modificam esse resultado, né? Então ele coloca em aberto, então ele coloca, em resumo, esses resultados sugerem que a reserva ovariana pode diminuir em mulheres que têm lúpus eritematoso sistêmico, ainda que elas tenham ciclos menstruais regulares. Então ele coloca a hipótese que ele chegou baseado nos resultados dele, né, o que ele pensa, qual que é a conclusão dele, e vai levantar essa dúvida na literatura e permitir que outros investiguem e avaliem mais sobre o tema, né? Então, como ele coloca aqui, né? Apesar de tudo, somente com o segmento estendido dessas pacientes até o início da insuficiência ovariana e menopausa é que poderá verificar se esses marcadores que ele estudou no estudo dele, né, são acurados para predizerem a falência reprodutiva. Então, nesse estudo ele coloca a conclusão que ele teve, né, que as mulheres com lúpus têm uma reserva ovariana menor, né, e ele levanta a perspectiva de estudos mais prolongados, com maior detalhamento, para poder complementar
o estudo aqui demonstrado. Então a ciência tem toda essa característica e a escrita científica incorpora muito bem essa característica da ciência. Bem, vamos falar então um pouco sobre tipos de conhecimento, né? Que existem diferentes tipos de conhecimento que têm características consequentemente também diferentes. Então a gente teria de um lado o conhecimento científico, que a gente já começou a falar algumas características, e do outro lado o conhecimento popular. O que é o conhecimento popular? O conhecimento popular é aquela tradição, aquela coisa que passa de pai para filho, alguma ideia que a pessoa tem e que levanta essa ideia e começa a falar. Então um exemplo, né, que talvez vocês não conheçam, que vocês são jovens, mas um exemplo um pouco antigo, é que as pessoas mais antigas usavam um chá chamado, de uma planta, né, chamado chá de picão, para tratar a icterícia do bebê. Né? Então, alguns bebês, eles desenvolvem uma coloração amarela na pele, que é um depósito de bilirrubina, que decorre da degradação de hemácias, né, que pode acontecer de forma mais ou menos intensa após o nascimento, e que muitas vezes essa icterícia é fisiológica, quer dizer, não tem nenhum problema, mas que as pessoas se assustam. Algumas vezes ela é patológica, tem de ser tratada, mas de toda forma, há uma tradição popular em usar esse chá, chamado chá de picão. Então, o conhecimento popular apenas fala, olha, seu bebê está amarelinho, dá chá de picão para ele. Aquela mãe dá o chá de picão, no dia seguinte a pessoa fala, ó, seu bebê já está clareando, que bom, o chá de picão funcionou. Isso é conhecimento popular, tá? Então, ele pode ser verificado. Você deu o chá, você viu que deu uma melhorada. Mas se eu quero estudar o chá de picão por meio de conhecimento científico, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um experimento. Eu teria que pegar um grupo de bebês com icterícia, dar chá de picão para esses bebês, antes de dar o chá, dosar a bilirrubina, depois de dar o chá, dosar novamente, e num outro grupo eu daria, por exemplo, água, né, para ver se o chá de picão fez algum efeito, ou se a icterícia diminuiu, porque ela diminui mesmo, e o chá de picão não fez absolutamente nada. Então, no conhecimento científico, eu também posso verificar. A diferença é que, para verificar alguma coisa no conhecimento científico, eu tenho que usar o método científico. No conhecimento popular, eu não tenho que usar nenhuma metodologia, eu apenas observo e tá bom. Então, a forma de observar, a forma de verificar, é diferente no conhecimento científico e no conhecimento popular. Então, só para a gente sistematizar, o conhecimento popular é baseado numa ideia, a pessoa teve uma ideia que aquele chá funciona para a icterícia. O conhecimento científico é baseado em fatos. Quer dizer, para você traçar uma hipótese científica, você baseia em outros fatos que dão, vamos dizer assim, suporte, que corroboram essa ideia que você teve, essa hipótese que você está lançando. O conhecimento popular, ele é completamente assistemático. Você não tem que fazer nenhum teste preciso, você não tem que usar nenhum método para provar nada. Você simplesmente usa o chá e pronto, acabou. Por outro lado, o conhecimento científico é completamente sistemático. Se eu quero fazer alguma comprovação científica, eu preciso usar o método científico, eu preciso usar o passo a passo para funcionar esse conhecimento científico. O conhecimento popular é absolutamente inexato, eu não tenho assim nenhuma exatidão de nada, eu não preciso fazer nada metodologicamente. Desculpa gente, já o conhecimento... Opa! Peraí que soltou aqui a tela. Já o conhecimento científico... Opa, isso. Já o conhecimento científico, ele tende a se aproximar da realidade. Ele é um conhecimento mais... que tende à exatidão e busca ser cada vez mais exato. Tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento popular são verificáveis, como eu já havia dito, o que muda é a forma de verificação, que no conhecimento científico é uma forma muito mais metódica e precisa. No conhecimento popular é simplesmente a pura e simples observação. Ambos são falíveis, quer dizer, tanto conhecimento científico quanto popular são passíveis de falhas, de erros. Bom, outros tipos de conhecimento que a gente teria são o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. O conhecimento filosófico, é importante dizer que a filosofia é uma área da ciência, mas que tem algumas características diferentes
das chamadas ciências factuais, né? A filosofia é uma chamada ciência formal, quer dizer, porque as ciências que a gente chama de factuais, elas se baseiam em fatos, por isso o nome factual. As ciências que a gente chama de formais, elas se baseiam em teoremas, em ideias, então elas têm algumas características um pouco diferentes que nós vamos comentar mais adiante. Mas a gente de cara já pode falar um pouco sobre as semelhanças e diferenças entre conhecimento filosófico e conhecimento religioso. Então, a filosofia é uma ciência que, diferente das ciências que baseiam em fatos, ela é considerada exata, precisa. Quer dizer, quando um filósofo lança uma ideia, essa ideia é considerada verdadeira e exata. E não tem como você verificar. Então, por exemplo, se a gente pegar um pensamento filosófico bem conhecido, né, que a gente já ouviu, já leu várias vezes, penso, logo existo. Quer dizer, não tem como eu verificar se o fato de pensar torna alguma coisa existente, né? Então eu não tenho um experimento, um método. Então é simplesmente um postulado colocado e esse postulado ganha força de verdade. A filosofia é muito assim. Não só a filosofia, mas também a matemática. Por exemplo, quando eu lanço um teorema e demonstro esse teorema, quer dizer, eu vou simplesmente aceitar e acreditar aquilo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, duas retas paralelas jamais se encontram, é uma coisa que é demonstrável, mas que eu não consigo fazer um experimento. Como seria um experimento? Eu pegaria, por exemplo, um giz, mandaria uma pessoa traçar aqui uma linha, a outra traçaria uma linha paralela a essa linha e elas ficariam a vida inteira traçando a linha para ver se algum dia vai encontrar. Quer dizer, isso é impossível, isso não é verificável. Então, isso é o tipo de conhecimento da filosofia, da matemática, que são ciências formais. Do mesmo jeito, a religião, a gente também não verifica nada, quer dizer, uma questão de fé. Né? Então, as pessoas que acreditam, por exemplo, que são de uma determinada religião, por exemplo, do budismo, elas acreditam naqueles preceitos do Buda. As que são, por exemplo, do hinduísmo, elas acreditam naquelas leis, naquelas normas, né? As pessoas que são cristãs, elas acreditam em Cristo, em Deus, Espírito Santo, então elas têm todo um dogma, alguns conceitos de fé que não são verificáveis, são só uma questão de crença, de fé, de revelação. Então isso é uma característica desses dois conhecimentos, que eles não são verificáveis. Mas eles têm uma diferença muito grande entre eles, porque o conhecimento filosófico, ele nasce da ideia, do pensamento, da racionalidade. E o conhecimento científico, ele provém da revelação, da fé, da crença. Então, a forma que eles se estruturam vai ser diferente. E aqui nessa tabela a gente mostra a principal diferença entre esses dois tipos de conhecimento. Enquanto o filosófico ele é hipotético, é uma ideia que você lança uma hipótese, o religioso é doutrinário, já tem um preceito da religião bem definido. Por exemplo, ame ao próximo como a ti mesmo. Então isso é um preceito, você tem que seguir isso. Pronto, ninguém está querendo comprovar ou testar essa fala, né? E na filosofia não, você vai lançar uma hipótese e vai discutir sobre essa hipótese. Todos os dois, tanto filosófico quanto religioso, são sistemáticos, tem um sistema, tem uma norma. Ambos são considerados não verificáveis, infalíveis e exatos, o que difere das ciências factuais, que eu já havia dito em relação à filosofia, à matemática. Bom, então vamos um pouquinho dissecar um pouquinho o conceito de ciência e como que os pensadores, os cientistas a conceituam, para a gente ver as características mesmo da ciência que estão embutidas nesses conceitos. Então um conceito de ciência em sensu lato seria que a palavra scientia, né, significa conhecimento. Então ciência e conhecimento andam muito juntas. Em senso estrito, a ciência não se refere a um conhecimento qualquer, mas aquele conhecimento que, além de apreender ou registrar fatos, os demonstra pelas suas causas constitutivas ou determinantes. Então, nesse conceito tem umas coisas importantes, quer dizer, a ciência é baseada em fatos, né? A gente está colocando aqui, claro que isso se aplica mais às ciências factuais, então é preciso que a pessoa avalie os fatos, registre os fatos,
mas também que verifique esses fatos, tente estabelecer as causas desses fatos ou os fatores que os determinam. Né? Então vamos exemplos recentes, né? Por exemplo, quando apareceram os casos de microcefalia para os quais não havia uma explicação. O fato era, estão nascendo bebês com microcefalia sem causa aparente. Então era necessário buscar, decifrar, descobrir qual a causa daquela microcefalia. E aí foi verificado que a causa era uma infecção viral na gravidez, que era por um vírus chamado Zika vírus, né? Um arbovírus chamado de Zika vírus. Então isso foi um estudo científico que estabeleceu a causa. A mesma coisa aconteceu agora nessa epidemia recente do coronavírus, né? Na China começaram a aparecer casos de uma gripe diferente, muito transmissiva, uns casos mais graves, outros menos, e os pesquisadores foram tentar decifrar o que estava acontecendo e descobriram o agente etiológico, que era um vírus RNA, que é o coronavírus. Então, isso é a questão da necessidade de estabelecer causas para os fatos, que é muito importante nas ciências factuais, dentre as quais a medicina se insere claramente. Bom, tem um outro conceito do Underegg, de 1978, que é um conceito interessante, de que a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais. Então vem a ideia da racionalidade baseada na razão, que é uma característica importante da ciência, né? Então conhecimentos racionais certos ou prováveis, quer dizer, a gente chega perto da verdade, mas nem sempre tem certeza, obtidos metodicamente, quer dizer, com um passo a passo muito claro, sistematizados e verificáveis, quer dizer, tem todo um sistema de obtenção e sempre é possível verificar. Né? Então ele lança todas aquelas características que a gente comentou. E aí ele completa, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Então ele já coloca um pouco a restrição por área. Por exemplo, a medicina. A medicina estuda seres humanos. Né? Então o nosso objeto de estudo são seres humanos. Nosso objeto de estudo pode ser ainda mais restrita, doenças humanas. Pode ser ainda mais restrito um tipo de doença em seres humanos. Então, igual eu comentei com vocês, a minha área de pesquisa é doença renal. Então, eu estudo doenças renais em seres humanos. Né? Então, esse é o meu objeto de estudo que tem uma mesma natureza. Né? Então, esse conceito do Underegg, ele engloba várias ideias e características do conhecimento científico. Esse outro conceito do Trujillo é parecido. Olha só o que ele fala. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado capaz de ser submetido à verificação. Então, em outras palavras, ele falou a mesma coisa. Várias características aqui aparecem de novo. Primeiro, racionalidade. Segundo, sistematização. Terceiro, um objeto limitado. E quarto, a possibilidade de verificação. Então, um conceito bem parecido. Aí vem o conceito do Carl Sagan, né, que é uma pessoa mais dos tempos modernos, que estudou muito o cosmos, né, a gente, né, eu acredito que vocês já tenham lido ou ouvido falar, e o Carl Sagan fala uma coisa muito interessante, que a ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de pensamentos. Quer dizer, as pessoas que se vinculam à ciência, que procuram fazer ciência, se tornarem cientistas, elas adquirem um modo de pensar o mundo que lhes é muito peculiar. E eu acho isso muito pertinente. Quer dizer, o médico que se envereda pelo caminho da ciência, ele passa a ter uma forma de pensar as coisas, pensar as doenças, pensar os fenômenos, com algumas características que são muito vinculadas às características do conhecimento científico, né? Aquela busca pelas causas, levantamento de hipóteses, uma certa racionalidade, a busca de um método sistemático para verificação. Então tem todas essas características. Já há algum tempo atrás, o Charles Darwin disse o seguinte, né? O grande biólogo evolucionista da teoria da evolução das espécies, né, ele disse que a ciência consiste, é exatamente o que ele fez, né? A ciência consiste em agrupar fatos para que leis gerais ou conclusões possam ser tiradas deles. Então ele colocou claramente o processo que ele viveu no sentido de que quando ele postulou a teoria da evolução das espécies.
Ele foi para aquela ilha Galápagos, começou a agrupar fatos, fósseis que ele achava, evidências, para o quê? Traçar uma lei geral, a lei da evolução das espécies, e tirou conclusões dessa lei. Então a ciência tem muito também essa característica. Bom, agora é claro que existem modos e formas de fazer o conhecimento científico, né? E a gente tem dois grandes grupos e métodos para chegar ao conhecimento científico. Então a gente tem um conhecimento científico que ele é obtido por meio do método indutivo, da indução, que significa o seguinte, igual o Darwin fez, ele foi agrupando fatos, juntando peças de um quebra-cabeça para formar a imagem completa. A gente faz isso muito em medicina, né? Então, quando eu dei o exemplo do Zika vírus, o que os pesquisadores foram fazendo? Pegando os casos de microcefalia, vendo o que eles tinham em comum, pesquisando nessas mães, tentando decifrar alguma coisa para chegar à conclusão e à hipótese de que havia um vírus que causava isso, infectava as gestantes em determinado período da gestação e aumentava a chance de levar a uma lesão no sistema nervoso central desses bebês, gerando esse fenótipo, né, essa característica clínica que é a microcefalia. Então isso é o conhecimento indutivo, que a gente vai juntando fatos para chegar ao fato maior. Mas a gente também pode usar o conhecimento dedutivo, que é mais usado nas ciências chamadas de formais, como a matemática, a filosofia. Eles partem de um teorema grande, já com o enunciado pronto, e vão deduzi-lo. Então aquele exemplo que eu dei, né, do teorema de Euclides, que duas retas paralelas jamais se encontram, pronto, isso é a dedução do Euclides. Aí ele vai mostrar, por meio de cálculos lá, como que ele chegou nessa conclusão. Então a gente chama de uma conexão descendente, ele parte do grande e desce para o pequeno. E no caso da indução é uma conexão ascendente, você parte de fatos menores e chega à compreensão maior do fato como um todo. Na medicina, a gente usa muito mais método indutivo do que dedutivo. Na matemática, na física, algumas vezes, na filosofia, é muito usado o método dedutivo. Então depende da área da ciência que você está trabalhando, mas as duas formas são adequadas e pertinentes ao uso. Outras características da ciência que vale a pena a gente comentar é a importância de conhecer causas, né? A gente já veio falando disso aí, eu dei exemplos recentes, né, da busca pelas causas, porque uma vez que você conhece as causas, você consegue controlar melhor os fenômenos, busca tratamento ou prevenção, né? Então é interessante que, se a gente pensar o que eu falei lá no comecinho da aula, a necessidade de controlar a natureza, né? Quer dizer, a ciência veio disso, né? Quer dizer, eu preciso controlar uma epidemia, eu preciso controlar uma doença, eu preciso controlar um problema, eu preciso controlar uma catástrofe natural. Então tudo isso aí é a busca de conhecimento pelas causas. Outra coisa importante é que o cientista quer ter profundidade nos seus experimentos e ser capaz de ter uma conclusão bastante consistente, que explique a maior parte dos fenômenos. Quer dizer, você quer chegar o mais perto possível da verdade sempre. Outra coisa interessante é que o conhecimento científico ele pode ter uma finalidade prática, então vamos colocar, né, muito de forma prática. Por exemplo, cientistas buscando uma vacina para o coronavírus. Isso tem uma finalidade prática muito clara. Eu quero debelar a transmissão da doença, então eu vou imunizar pessoas para que esse vírus não circule. Então isso tem uma finalidade prática muito clara. Mas eu posso ter também uma finalidade teórica. Eu quero estudar como que são as características do envelope do coronavírus, né? Então é teórico. Claro que o teórico pode gerar o prático. Conhecendo o envelope, eu posso saber o que é imunogênico no envelope e pesquisar a vacina. Mas pode ser só um conhecimento teórico em si. Então, isso pode acontecer e as duas coisas são muito importantes e principalmente complementares. Outra coisa importante na ciência, que eu já falei muito, é a questão método, tem que ter método e tem de ser um método o mais controlado possível para evitar erros, para evitar que coisas confundam o resultado do experimento e eu chegue a uma conclusão incorreta. Então eu tenho que ter mecanismos de controle.
Em relação à classificação e divisão das ciências, a gente teria dois grandes grupos, que eu já fui mencionando aqui ao longo da aula, que são as ciências factuais, onde a medicina se insere muito claramente, né, ciências baseadas em fatos, e as ciências formais, onde a gente tem filosofia, lógica, matemática e outras. As ciências factuais, a gente ainda subdivide mais. As ciências factuais naturais, física, química, biologia, medicina está aqui também, né, porque ela tem um pouco de química, de biologia, né, ela entraria na classificação como ciência factual natural, e tem as ciências factuais sociais, onde a gente teria antropologia, direito, economia, política, sociologia, enfim. Então a gente teria esses subgrupos para classificar e dividir as áreas da ciência. Em relação às ciências formais, né, que eu falei um pouco na hora que eu falei sobre o conhecimento filosófico, as ciências formais têm como objeto de estudo as ideias, quer dizer, o pesquisador busca uma ideia e vai tentar usar por meio de fórmulas e raciocínios para corroborarem, consolidarem essa ideia, que é considerada um preceito universal, né? Então o filósofo tem muito isso. Então quando foi dito, né, penso, logo existo, ele fez uma série de raciocínios para explicar que o fato de pensar faz com que você se sinta ser humano, você exista, né, num contexto mais filosófico e amplo desse significado, né? Então é basicamente isso. Então os enunciados são demonstráveis, não precisa recorrer aos fatos, não precisa fazer experimento, né? E você lança então verdades completas que passam a ser princípios aceitos sem necessidade de uma demonstração por meio de um experimento. Então a gente tem os axiomas, os teoremas, enfim. Então aqui, né, o exemplo, né, da ciência formal, né, a matemática, né, e os teoremas de acordo com o que o cientista, né, o matemático falou, né? Então esse Gilles-Henri Poincaré, ele falou que imagine uma curva sobre a casca da laranja. Ao encolhê-la gradualmente, essa curva vira um ponto. Então esse Perelman provou que qualquer objeto sobre cuja superfície todas as curvas possam ser suavemente reduzidas a um ponto, pode ser deformado até virar uma laranja. Só que fez isso para as cascas de laranja da quarta dimensão, impossíveis de visualizar, né? Então é uma coisa fruto da ideia, da imaginação, e que muitas vezes a gente não consegue demonstrar, né? Então ele aqui mostra claramente como que ele chegou a essa ideia, mas que não teve um experimento visual que a gente conseguisse enxergar. Então, o moço que eu mostrei para vocês, né, no início da aula, né, é um matemático, tá? Essa pessoa aqui, né, que eu mostrei, que é famoso na matemática, né, e que ele se chama Arthur Ávila, né? Então ele lançou, né, um olhar matemático através desses gráficos, desses desenhos, e chegou a algumas conclusões importantes que impactaram em relação à física quântica, o entendimento do campo magnético, enfim. Eu não vou entender tanto, porque não é a minha área de conhecimento, mas ele é um cara bastante importante na matemática, na física, e ele fez mudar algumas compreensões sobre teorias de energia do elétron, enfim. Então é um cara que ressignificou algumas teorias antigas e que ficou importante nessa área. E que, se a gente for falar, ninguém conhece esse sujeito, né? Todo mundo sabe quem é o Neymar, que eu mostrei lá no início da aula, mas o Arthur Ávila é um ilustre desconhecido das pessoas em geral, né? Mas é considerado um brasileiro no topo do mundo, quer dizer, um cara muito conhecido na área de conhecimento dele. Bom, em relação às ciências factuais, o objeto de estudo corresponde ao mundo real dos fatos, o raciocínio é insuficiente para explicar os fatos, quer dizer, você precisa ter um experimento, ter uma comprovação, então é diferente das ciências formais. Nenhum dos seus enunciados pode ser demonstrado igual um teorema, você tem que fazer experimento para demonstrar.
é preciso fazer o experimento e observar o resultado para aí tentar chegar o mais perto possível da verdade. Lembrando que o conhecimento ele é falível e temporário. O conhecimento das ciências factuais. Por quê? Porque novas evidências aparecem e aí aquilo que era pensado pode ser modificado, pode ser amplificado e ressignificado. É claro que a gente fala que é temporário também por conta do avanço tecnológico. Quer dizer, hoje em dia a gente consegue detectar um vírus e caracterizar que aquela infecção foi causada por aquele vírus. Há alguns anos atrás a gente não conseguia nem detectar uma bactéria. Então, quer dizer, na medida que a gente tem novos equipamentos, novos exames, novas modalidades de detecção, a gente consegue fazer mais estabelecimento de causas, porque a gente tem mais metodologia para isso. Então essa é a característica temporal da ciência, que ela evolui muito às custas da evolução tecnológica. A tecnologia corrobora evoluções científicas e avanço no conhecimento científico. Então, né, a biologia, por exemplo, é uma ciência factual. Então, eu coloquei aqui o exemplo de um trabalho experimental, né? Aqui operou um animal, fez uma nefrectomia em graus diferentes e foi observar como que cada grupo de animais urinava de acordo com o grau de lesão renal. Então isso é um trabalho bastante experimental, fruto da observação. Então isso caracteriza muito bem as ciências factuais. Bom, pessoal, a aula de hoje era basicamente isso. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre ciência e conhecimento científico. Eu espero que vocês tenham entendido e assim que a gente puder ter aulas presenciais, eu pretendo esclarecer e tirar as dúvidas de vocês para que a gente avance na disciplina.